E se o motivo de você ainda não ter despertado for exatamente o fato de você estar tentando despertar? Você estuda, faz técnicas, segue o professor Hélio Couto, mas a sua vida continua travada no mesmo lugar. O problema não é o que te falta, é o que sobra, o seu esforço. Hoje você vai entender por que a sua busca pela luz é, na verdade, a maior sombra bloqueando a sua frequência. Como ensina o professor Hélio Couto, o despertar não acontece por acúmulo de práticas, nem por insistência da mente. Ele acontece quando há alinhamento com o campo. E é justamente aí que quase todo mundo se perde, porque sem perceber está criando o próprio bloqueio, enquanto acredita que está evoluindo. E se isso já fez sentido para você, talvez essa mensagem precise chegar em mais pessoas que também estão sentindo esse bloqueio, mas ainda não conseguem identificar. Então curta este vídeo e compartilhe, porque às vezes tudo o que alguém precisa é de um pequeno ajuste de percepção para começar a mudar a própria frequência. O maior erro, achar que precisa fazer mais. Existe uma armadilha silenciosa no caminho do despertar espiritual, que quase ninguém percebe no início. A ideia de que para evoluir você precisa fazer mais, estudar mais, praticar mais, tentar mais. Parece lógico, parece até correto, mas é exatamente isso que mantém a sua frequência no mesmo lugar. Porque enquanto você acredita que o despertar depende de esforço, quem está no comando ainda é o ego, tentando transformar a consciência em mais uma meta a ser alcançada. O problema é que o ego adora controle. Ele pega conceitos como frequência, campo e alinhamento e transforma tudo em tarefas. Meditar tantas vezes por dia, repetir técnicas, buscar estados elevados, mas tudo isso feito a partir da tensão de precisar chegar lá. E como ensina o professor Hélio Couto, a frequência não responde ao esforço, ela responde ao estado interno. Você pode fazer tudo certo por fora, mas se por dentro ainda existe ansiedade, expectativa e controle, o campo continua recebendo exatamente a mesma vibração. O despertar espiritual não acontece quando você faz mais. Ele começa quando você para de interferir. Quando o excesso de controle dá lugar ao alinhamento e a tentativa de forçar a consciência cede espaço para a presença. Só que isso é difícil de aceitar, porque a mente foi treinada a acreditar que tudo na vida vem através de esforço. E é justamente essa crença que está atrasando o seu despertar sem que você perceba. Mas esse não é o único erro. Existe algo ainda mais invisível acontecendo dentro de você. O ego espiritual, o inimigo disfarçado. Depois que você entra no caminho do despertar espiritual, algo muito sutil começa a acontecer. O ego não desaparece, ele se adapta. Ele troca de roupa, muda o discurso e passa a usar palavras como consciência, frequência, vibração e alinhamento. E sem perceber, você começa a acreditar que está evoluindo, quando na verdade só está alimentando uma versão mais sofisticada do mesmo ego. O ego espiritual é um mestre do disfarce. Ele não usa mais roupas de grife. Ele usa termos como ressonância e campo quântico. Ele se sente especial porque sabe mais que os outros. Mas a verdade dói. Se você sente necessidade de provar que sua frequência mudou, é porque ela continua a mesma. O campo não responde ao que você posta ou fala. Ele responde ao que você sente quando ninguém está olhando. Quer um exemplo? Sabe quando você faz uma técnica de limpeza, mas passa o dia checando o celular para ver se o dinheiro caiu ou se aquela pessoa te mandou mensagem? Essa checagem é o grito do seu ego dizendo que você não confia no campo. Você está fingindo soltar enquanto segura com as duas mãos. Mas como ensina o professor Hélio Couto, o campo não responde ao que você fala, ele responde ao que você vibra. E se ainda existe necessidade de reconhecimento, validação ou controle, a frequência continua presa no mesmo padrão. A mente pode até repetir os conceitos certos, usar as palavras certas e construir um discurso coerente sobre despertar, mas o campo percebe a verdade por trás disso. E essa verdade é simples. Quando há necessidade de provar, ainda há ego. Quando há necessidade de convencer, ainda há separação. E enquanto isso estiver presente, o alinhamento real com a consciência não acontece. É justamente aqui que a maioria das pessoas se engana, porque acreditam que estão avançando, quando na verdade estão apenas refinando a própria ilusão.
E é exatamente nesse ponto que começa o afastamento silencioso do verdadeiro despertar. Você está preso na frequência sem perceber. Existe um ponto no despertar espiritual que é desconfortável de encarar, porque ele quebra uma ilusão muito bem construída. A sensação de que você mudou, de que a sua consciência expandiu, de que agora você está em outro nível. Mas quando você observa com profundidade, percebe que os mesmos padrões continuam ali, apenas com uma nova narrativa. A mesma ansiedade, o mesmo medo, a mesma necessidade de controle, só que agora disfarçados de busca espiritual. A frequência não muda porque você entende mais, ela muda quando você é diferente. E essa diferença não está no que você fala, mas no que você sente de forma constante. Como ensina o professor Hélio Couto, o campo capta a vibração real, não a intenção. Você pode dizer que está em paz, mas se por dentro existe inquietação, é isso que está sendo transmitido. Você pode falar sobre consciência, mas se ainda reage da mesma forma diante da vida, a frequência continua exatamente no mesmo lugar. E é por isso que tantas pessoas sentem que estão travadas, porque na prática, nada mudou de verdade. Houve entendimento, houve contato com conceitos elevados, mas não houve transformação vibracional. E sem essa mudança interna, o campo não responde. Ele apenas reflete aquilo que você já está emitindo. Enquanto você não percebe isso, continua acreditando que está avançando, quando na verdade só está girando dentro da mesma frequência. E quando a frequência não muda, o campo simplesmente não responde. Reconhecer que você está preso é o primeiro passo para o colapso de função de onda real. Se você está pronto para soltar o controle e finalmente permitir que o campo trabalhe por você, escreva aqui embaixo: eu solto. Esse comando não é para o vídeo, é para sua própria consciência registrar que o esforço acabou e o alinhamento começou. Eu sei que o que eu vou te falar agora vai doer, mas se eu não te falasse isso, eu estaria sendo cúmplice da sua estagnação. O seu controle, na verdade, é medo fantasiado de organização. O controle é o que está te prendendo. Existe algo que parece inofensivo, mas que está atrasando profundamente o seu despertar espiritual: a necessidade de controle. A mente quer entender, quer prever, quer organizar o caminho. Ela acredita que se conseguir juntar todas as informações certas, finalmente vai alcançar o alinhamento. Mas essa tentativa constante de controlar o processo é exatamente o que impede a mudança de frequência. O controle nasce do medo. Medo de perder a identidade, medo de soltar o que é conhecido, medo de entrar no desconhecido. E o despertar espiritual exige exatamente isso, um salto além da lógica da mente. Como ensina o professor Hélio Couto, o alinhamento com o campo não acontece quando você tenta segurar, mas quando você permite. Só que permitir não é algo que o ego sabe fazer, porque ele precisa ter certeza, precisa ter garantias, precisa saber o que vem depois. E enquanto você tenta controlar o despertar, você continua reforçando a separação, porque o controle parte da ideia de que existe um eu tentando alcançar algo fora de si. Mas quando há verdadeira consciência, essa divisão desaparece. Não existe alguém controlando o processo. Existe apenas o processo acontecendo quando há ressonância. Soltar não significa desistir. Significa parar de interferir. Significa confiar que a frequência se ajusta quando você deixa de resistir. E esse é um dos pontos mais difíceis de atravessar, porque tudo dentro de você foi condicionado a fazer exatamente o contrário. E é justamente aquilo que você evita soltar que pode destravar completamente o seu despertar. A ilusão das técnicas e métodos. Em algum momento da jornada, você começa a acreditar que existe uma técnica certa, um método específico ou uma sequência exata que vai finalmente levar ao despertar espiritual. E isso parece fazer sentido, afinal, tudo na vida parece seguir um processo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Nenhuma técnica tem o poder de mudar a sua frequência por si só. As técnicas podem até servir como apoio, como uma ponte temporária, mas elas não são a causa do despertar. Como ensina o professor Hélio Couto, o que realmente importa é o estado de consciência que você sustenta.
Você pode repetir práticas todos os dias, seguir exatamente o que alguém ensinou, copiar horários, palavras e rituais, mas se isso for feito de forma mecânica, sem mudança interna real, o campo não responde. O problema é que o ego se apega às técnicas porque elas dão uma sensação de controle. Ele acredita que se fizer tudo certo, o resultado virá. Só que o despertar não funciona como uma equação. Ele não acontece pela repetição, mas pela ressonância. E essa ressonância não pode ser forçada, nem imitada. Ela surge quando há alinhamento verdadeiro entre a consciência e o campo. Cada ser tem uma configuração única de frequência. Isso significa que o que funcionou para outra pessoa pode não funcionar para você. E insistir nisso só reforça a frustração e mantém a sensação de estar travado. Então, se não é a técnica, esforço ou controle, o que realmente permite que o despertar aconteça? E quando essa compreensão começa a se aprofundar, você naturalmente passa a acessar novos códigos de prosperidade, de expansão e de uma riqueza que não depende do esforço, mas da frequência. Se isso já está fazendo sentido para você, existe um material que aprofunda exatamente esse tipo de alinhamento. Ele está disponível no comentário fixado para quem quiser ir além nesse entendimento. O que realmente muda a frequência? Depois de tudo isso, a mente fica tentando encontrar uma resposta clara. O que realmente muda a frequência, então? Se não é esforço, se não é técnica, se não é controle, o que faz o despertar espiritual acontecer de verdade? A resposta não está em algo que você faz, mas em algo que você permite surgir dentro de você. Como ensina o professor Hélio Couto, a frequência muda quando há alinhamento com estados internos mais elevados, e o principal deles é a alegria. Não uma alegria forçada, não uma tentativa de se sentir bem, mas um estado natural que surge quando você para de resistir à vida. A presença começa a ocupar o espaço onde antes existia tensão, e aos poucos, sem esforço, a vibração se ajusta. A consciência não precisa ser empurrada, ela se expande quando não há interferência. Quando você para de tentar controlar, provar ou acelerar o processo, algo começa a se reorganizar dentro do campo. E essa reorganização não é visível de imediato, mas ela muda tudo. Porque não vem da mente, vem de um alinhamento silencioso que transforma a forma como você percebe, sente e reage à realidade. E nesse ponto, algo curioso acontece. Você para de buscar o despertar, porque percebe que ele nunca esteve fora. Ele sempre foi uma questão de frequência, de ressonância com aquilo que já está presente. E quando isso acontece, a sua relação com tudo muda completamente. O seu despertar espiritual não está sendo atrasado por falta de esforço, mas pelo excesso dele. Não é sobre fazer mais, controlar mais ou entender mais. É sobre parar de interferir no que já está tentando se alinhar dentro de você. Como ensina o professor Hélio Couto, a frequência muda quando há entrega, não quando há tensão. E quando você permite esse alinhamento, o despertar deixa de ser uma busca e passa a ser algo que simplesmente acontece.